Então, olá pessoal. Hoje à tarde a gente vai conversar com o Jaco Tamela. A gente se conheceu há algum tempo via LinkedIn, eu abordei ele para ele se tornar um expert em Sigo Rastro e ele, felizmente, conseguiu aceitar o convite, teve tempo para se inscrever e hoje está aí tirando um tempo dele para compartilhar conhecimento com a gente. Então, boa tarde, Jaco. Obrigado pela disponibilidade. Boa tarde, Diego. Fala aí que eu puder ajudar, Fan- estamos aí. Fantástico. Vou começar então pedindo para tu contar um pouquinho sobre a tua trajetória. Eu vi no teu LinkedIn que tu já trabalhou com inovação e design na Whirlpool por alguns anos, também tivesse teu escritório próprio de design e inovação. Queria saber como é que foi um pouquinho a tua trajetória aí. Ah, Tá. Eu vou tentar contar de maneira rápida, às vezes eu me estendo nessa parte, mas vamos lá. sim. Eu sou designer de produto de formação, sempre trabalhei com design de produto. Design de produto, eu falo da maneira simples, é tudo que é industrializado, né? Então eu já desenhei de lancha a mobiliário, passando por bebedouro de água, geladeira, já passou na minha mão, ou participei de alguma maneira, assim. E daí, então, sou formado tem 13 anos, quer dizer, eu acho que não, agora eu vou fazer 14 anos, 2014, né? Eu trabalhei um tempo em consultoria, aí eu entendi que, na verdade, a consultoria não entregava tudo que eu imaginava que eu poderia fazer em design. E aí, nessa vontade de tentar fazer um pouco diferente do que eu estava fazendo até então, aí eu abri meu escritório, fui de demissão e fui montar o escritório. Tive um escritório de design focado em design de produto durante quase 6 anos. Na verdade, tiveram vários desenhos societários, mas o escritório eu sempre fiquei só mudando de sócio. E aí chegou uma época que eu resolvi mudar um pouco o escopo do escritório de design, porque apesar de eu ser designer de produto, eu entendia que o fim como design de produto era muito limitante e eu tentei buscar outros finais, né? Então, Sim. sei lá, no quarto ano de design, no quarto ano do escritório, eu comecei a trabalhar com a mesma maneira de trabalhar design. Aí eu acabei fazendo desde design de serviço para curso novo para o Senac, a reposicionamento de marca, a criação de novas marcas e empresas. Então, assim, eu falo que era a mesma maneira, eu só terminava de uma maneira diferente. E aí, numa conversa com meu ex-sócio, eu queria reposicionar a empresa toda com foco só para isso, eu queria deixar design de produto do lado. E a gente não chegou num consenso, e aí eu resolvi que era mais interessante eu sair do escritório também. Sou meio impulsivo, quando eu acho que não está funcionando, eu pego e peço para ir embora. Eu falo, então tá, então eu vou fazer outra coisa. Aí Deu eu para ver. fiz isso, e aí eu acabei montando uma, uma unidade de negócio no primeiro emprego que eu tive. Eu montei uma que chamava Estratégia e Inovação. E aí nesse ano que eu estava lá, me chamaram da Whirlpool para vir para São Paulo. Antes eu morava no Rio. E aí aqui era o desafio era bem claro. A primeira vez era para ajudar a dar uma cara nova para a área de design lá. E aí eu montei uma área que eu chamo da área que trabalhava o não produto, que eles são muito bons em desenhar um produto, eu resolvi desenhar um não produto que eu acho que estava faltando lá. Aí eu desenhei uma área chamada Experience Design. Essa área está lá até hoje. Na verdade, essa área, quando eu estava lá, eu ajudei ela a replicá-la globalmente. Né? Então, desenhei ela no Brasil e repliquei ela na Whirlpool global como um todo. E aí, nisso, me chamaram para montar uma outra área, que aí eu montei uma área chamada Future Insights, que ela cuidava desde pesquisa de mercado, desde pesquisa do consumidor, de validação agora, então saber se estava Go ou não Go numa geladeira, até desenhar cenários futuros ali. Então, mas assim, eu achava que nos meus últimos 5 anos de carreira eu tinha me afastado do design. Aí esse ano, quando eu resolvi pedir demissão lá também da Wipro, porque parecido com a discussão lá com o meu ex-sócio lá, e aí eu conversando com os designers, eu vi que eu nunca deixei de fazer design, por mais que eu achasse que estava deixando de fazer design. Mas foi interessante, na verdade, me deu uma experiência grande nesse sentido ali, então de trabalhar. Eu falo assim, eu trabalhei em empresa grande, tive minha empresa e trabalhei para empresa pequena, já fiz tudo um pouco, já dei aula também, então é uma Ah, porrada de cada coisa, assim. é uma carreira bem completa já, então. Ou bem bagunçada, tem duas maneiras de ver.
Ah, legal. Até tu comentou de design, né? Bom, o design ele tem várias facetas, a gente pode falar, né, cara? Várias formas de trabalhar Sim. ele, assim. Há pouco tempo atrás eu li um livro do Tim Brown, que é Design Thinking, Aham, baseado nas experiências deles na IDEO, né? E na época eu trabalhava numa empresa de materiais de construção grande aqui do sul do Brasil, e a gente pegou essa metodologia e aplicou em alguns serviços deles lá. E eu legal. percebi que aí essa metodologia funciona muito bem para grandes empresas, assim, que já têm alguma estrutura e serviços. Aí a pergunta que eu queria te fazer é exatamente essa: de que maneira pequenas empresas ou startups podem usar os conceitos do design thinking para criar produtos ou serviços que sejam mais centrados no ser humano e com isso tenham mais sucesso, assim. Quais são os principais conceitos dessa metodologia que eles precisam ter em mente? O design thinking, na verdade, é uma nomenclatura que deram que é o processo de design que nasceu desde o início, a gente está falando anos 40, 50, quando começou a formar a disciplina do design na Europa em si. E que, na verdade, a IDEO foi a primeira a entender que, que o processo que eles usavam para trabalhar, eles são também designers de produtos de nascença, eles poderiam usar esse processo para N outras coisas ali. Então, na verdade, assim, é o processo de design. E aí, sim, a sua experiência foi numa empresa grande, mas eu gosto de falar que, na verdade, assim, eu acho que a empresa pequena é que mais consegue fazer o processo de design. E aí eu te explico por quê, pelo meu ponto de vista. Porque design, para mim, ele é um processo que eu gosto de falar que ele sempre tem duas facetas, tá? Então ele trabalha muito subjetivo com objetivo, ele trabalha o incerto com certo, ele trabalha o dado concreto com o empirismo. Então essa possibilidade de ser empírico, aí no meu ponto de vista, é o que faz o design ser design. E empresa grande, geralmente, ela lida mal com o empirismo. A empresa pequena, ela lida melhor com o empirismo até porque ela tem falta de estrutura. Então, quando você me pergunta é, como que a empresa, uma startup ou uma empresa pequena pode usar o design, na verdade, elas vão melhor usar o processo de design. Exatamente por isso, porque elas já nascem com um certo empirismo, por falta de estrutura. E eu acho na verdade, eu até acho bonito se elas conseguirem manter essa subjetividade, esse feeling misturado com dados ali ou não. Então, quando você está perguntando no processo de design como é que eles poderiam utilizar como todo, a base do processo de design é tipo, cara, eu não sei de nada, então vou procurar a opinião do outro. Eu não estou desenhando para mim, eu estou desenhando pensando em outro, por isso que o ser humano é o centro, não sou eu que sou o centro. Então, quando eu não sei de nada, eu vou ser curioso, eu vou pedir ajuda, eu vou chamar parceiros. Então, design ele é multidisciplinar, né? Ele é interdisciplinar, né? O design em si ele não consegue fazer nada sozinho. Então, de novo, quando você está falando de empresa pequena, startup, o cara precisa pedir ajuda, ele precisa chamar outro especialista para poder fazer aquilo ali acontecer. E outra coisa é que se fala muito, cara, na dúvida você testa. Então, às vezes a gente também tenta fazer muita pesquisa, muita conta, muito estudo para diminuir o erro. E o processo de design exatamente fala o contrário. Cara, na dúvida, testa, tenta fazer algum teste simples, um protótipo simples, que casa muito com o conceito de linha de startup, né? Que é por isso que o pessoal de startup também está usando muito o processo de design thinking. Então, tipo, então, uma dúvida, pega e faz, testa e você vai ver o que acontece. Você vai aprender errando e fazendo, né? Então, o pessoal fala assim, cara, teste rápido e barato para você saber o que é. Então, na verdade, eu acho que quem mais pode se beneficiar do processo de design thinking são as pequenas empresas, exatamente para conseguir, por nascença, já tá mais propício a poder usar esses processos, assim. Hum, ah, entendi. Quem sabe pelos os exemplos que a gente vê utilizando essa metodologia, os exemplos mesmo que o Tim dá no livro, são de grandes empresas, né? Pode ter ficado isso um pouco na minha cabeça. Mas, de fato, fica mais fácil para pequenas empresas lidar com esse ambiente mais turbulento de pouca informação e pouca garantia de alguma coisa por um novo Sim. serviço ou produto. Outro dia eu estava conversando com uma menina, ela está fazendo ela está trabalhando, está quase pedindo demissão lá do emprego dela para começar um negócio dela, que é sobre hortas urbanas. E aí eu fui conversar com ela para tentar ajudar ela, porque ela está exatamente desenvolvendo a solução dessa horta urbana que ela tem na cabeça.
E aí ela estava com a concepção, tá saindo muito na mídia toda a parte de tecnologia de impressão 3D, né? Ah, então tem que fazer protótipo 3D, protótipo 3D. E aí eu fui almoçar com ela, fui conversar exatamente para mostrar para ela que a pergunta era assim, o que que é você, qual a sua dúvida, o que que você quer testar? E aí a gente definiu 3 macro dúvidas que ela tinha dali, e as 2 primeiras dúvidas ela está tirando no papel, né? Então o protótipo dela 3D, ela foi na papelaria do lado da casa dela, comprou estilete e papel pluma e tirou a dúvida de 2 protótipos ali e gastou, sei lá, não sei quanto ela gastou, não vai gastar nem É, R$ 50. Então, assim, é que às vezes a gente fica muito preocupado a gente fica muito com o exemplo da maior tecnologia ou da empresa grande, e eu acho que isso que é o bonito do processo design thinking. Na verdade ele é simples, né? Na verdade é muito simples, assim. Então, é tentar olhar assim, tá, mas o que eu quero de novo, você vai ver que a maior parte você vai conseguir resolver com um pedaço de papel ou fazendo um teatrinho do teu serviço, né? Então essa que é a beleza dele. E aí, mas ao mesmo tempo eles precisam contar o case da empresa grande para você mostrar, para encantar a empresa grande e falar, nossa, então isso também funciona, não é uma coisa tosca só num pedaço de papel, né? Então, essa que é a ideia dali. Mas aí só reforçando o que você estava falando aí, cara, na verdade é simples o processo e é entendi. barato para fazer. Ah, legal. Então tá basicamente ao acesso de todo mundo utilizar esse tipo de ferramenta aí para desenvolver um produto ou serviço. Sim. Beleza. O que eu queria perguntar para ti em seguida, que eu fiquei bastante curioso, eu vi que tu trabalha há algum tempo com inovação, né? Aham. E é uma dúvida que, pelo menos eu vejo ser recorrente aí no mercado, é como manter uma empresa que está se estabelecendo num mercado inovador, assim. E principalmente quando se trata de inovação de ruptura, que é aquela inovação que de fato vai fazer a empresa ganhar mercado e conseguir deixar a concorrência para trás. Isso fica muito difícil, porque à medida que eu ganho mercado, eu também vou me tornando mais burocrático. E inovar fica cada vez mais difícil. Como é que a gente pode, como uma empresa pode fazer para fugir dessa armadilha? Então, essa é a pergunta do milhão, né? Tipo, ninguém ainda acho que achou a solução ainda. Então, o que eu tenho visto então, usar um caso do Boticário, que era uma empresa que a gente estava usando como benchmark, quando estava montando a área de Feature Insights na Whirlpool lá. A Boticário, por exemplo, ela criou uma área de startup interna. Então, exatamente para tirar o que a Telefônica fez com a Wire também, né? Então, o Wire é para investir em startups. Então, tem algumas empresas grandes que estão tentando blindar, criar grupos blindados, tirar da estrutura, exatamente para a tomada de decisão não impactar no negócio deles, porque os caras, dependendo, se os caras escorregam, se eu escorrego, eu vou escorregar, sei lá, eu tô fazendo MVP do meu negócio, se eu escorregar, eu não vou gastar nem R$ 10.000. Se Sim, os caras escorregam, às vezes os caras estão gastando 100 milhões, 200, 300 milhões e estão escorregando em 5, 10 pontos percentuais de mercado. Então, a escorregada deles é grande, entendeu? Então é natural você ficar com mais medo quando você tem alguma coisa a perder. Eu hoje não tenho nada a perder, tipo, você também está começando a se você não tem nada a perder. Então, assim, a minha sensação de perda é muito menor do que se tivesse muito mais coisa na minha mão, ele apostando. Então, é natural as empresas grandes, elas ficarem mais tensas nesse sentido. E outra coisa que acontece é que para você rodar uma grande estrutura, você acaba tendo que fragmentar ela em pequenas microestruturas. E aí coordenar essas macroestruturas também é complicado. E aí é difícil também você conseguir fazer alguma coisa inovadora acontecer, porque nem sempre vai passear, né? Tem uma questão lá não sei se você já leu a biografia do Steve Jobs, ele conta lá numa carta do e-mail do CEO, um e-mail do CEO da Sony, perguntando para os diretores deles por que a Sony não inventou o iTunes, já que eles que tinham os artistas, eles tinham software, eles tinham aquele Rio, que era um MP3 player, ou seja, sim. tinham tudo na mão e só não conectaram os pontos ali. E porque, de novo, porque às vezes são estruturas muito grandes e muito fragmentadas e elas não se conversam. Assim, é impressionante ali. Então, cara, eu não tenho essa resposta da sua pergunta, para ser sincero, na verdade, só expliquei, mas o pessoal já sabe que, tipo, é complicado e o que eu vejo o pessoal tentando fazer é exatamente isso, é tentar de alguma maneira isolar time, isolar área, isolar uma outra empresa para trazer esse ritmo de startup de empresa que está começando, porque aí o cara blinda, o erro é menor e só naquele time dali, aquele time como um todo ele está andando em si, ele consegue sozinho conectar os pontos
E no final, geralmente, os caras dão lá, faz spin-in, spin-off ou shutdown no É, projeto que eles estão fazendo. Essa aqui tá sendo, isso que eu tô vendo acontecer ali. Porque é complicado ali, só a gente tá falando de disruptivo, porque tem muita coisa em jogo na mão deles ali, né? Então tem um mercado em jogo, é difícil nesse sentido. então, para eu entender, eles criam uma ilha de inovação ali, então deixa desenvolver, deixa eles trabalhar um pouco mais soltos e quando eles percebem que o modelo está indo para frente, eles provavelmente pegam esse Exatamente. faz acontecer, né? Faz É, explodir. o Boticário eu acho que que é uma das empresas que eu conheço, assim, eu não sou um estudioso nisso, mas é que quando eu estava montando a área, estava vendo, o Boticário, ele lançou algumas empresas que são startups para o Boticário ver em termos se vale a pena ou não. Então, por exemplo, eles lançaram umas 2 ou 3 marcas agora, com loja, tudo. Então, tem aquela Quem Disse Berenice, Eu vi. tem mais uma outra que eu esqueci o nome. Então, nasceu em cima dessa área, que é uma área de inovação em cima de modelo de startup. Então, eles vão lá, testam, fazem um teste, fazem um MVP, viu que está rodando, cara, bota para rodar e amanhã, se não deu certo, quem disse Berenice, shutdown nela e o Boticário continua andando. Entendeu? Essa que é a diferença. E se Entendi. deu certo, ele pode migrar lá para cima, né? Então, eles estão tentando. Essa é a lógica que elas estão fazendo. Então, na verdade, se você olha isso, agora se você dá um zoom out, vai lá para a Lua olhar, na verdade, resumindo, a solução para a empresa grande fazer inovação disruptiva não acharam. Eles criaram empresas pequenas dentro da empresa grande para poder fazer inovação disruptiva. Então, é uma maneira de ler. Isso. É engraçado, mas eu entendi. Ah, outra pergunta, cara, e essa normalmente a gente não faz para os experts aqui nas entrevistas da Sigo Rastro, mas como eu sou um fã do teu projeto, a gente já conversou algumas vezes sobre ele, eu queria que tu contasse um pouco sobre a Fabrico pro pessoal, sobre essa ideia, qual é o conceito dela e em que estágio vocês se encontram hoje. Então, beleza. Não, cara, a Fabrico, ela nasceu, na verdade, ela tá nascendo, não falo nem que nasceu ainda, né? A ideia, comecei a trabalhar a ideia em julho, mais ou menos, do ano passado, e que ela nasceu em cima de um feeling meu enquanto designer de produto, que eu vejo que existem muitos produtos que são feitos que eles não têm um cuidado como se fosse um produto que eu chamo de produto feito com carinho, com alma dele. Então a ideia da Fabrico é exatamente trazer isso que a gente tinha muitos anos atrás, esse cuidado do desenvolvimento do produto, sendo que a gente está falando de um cenário muito mais novo, onde a gente tem muito mais possibilidades de fazer, né? Porque essa desconexão que eu falo com a alma do produto é um papo meio viagem mesmo, tá? Tipo, mas essa desconexão que eu falo da alma com o produto, com o produto em si, que não aconteceu por questões de dificuldades tecnológicas, dificuldades de conhecimento, dificuldades monetárias também. E hoje em dia a gente já consegue ver um monte de ações que atuam de alguma maneira, ou seja, conhecimento, ou seja, na questão monetária, ou seja, em questão de tentar diminuir o tempo, porque o desenvolvimento de produto ele é longo também, então por isso o payback Sim. dele também costuma ser longo, mais longo do que a gente está falando de software, por exemplo. E aí tem uma crença que é forte dentro do Fabrico, que esse cuidado pelo fazer e para fazer alguma coisa só vai acontecer se a pessoa que está por trás, que é o empreendedor, o inventor, o artesão, o artista, o que eu chamo na verdade de sonhador, ele de fato está fazendo alguma coisa que tem a ver com o propósito dele. Então, o Fabrico nada mais é do que um hub que conecta diversos parceiros, e a Sigo Rastro é um dos parceiros deles ali, que ajudam esse sonhador a encontrar qual o propósito de vida deles e transformar esse propósito num produto tangível. Então, vou dar um exemplo, a gente agora está, um pouco ao estágio que está, né? A gente está começando a rodar, está testando o conceito do Fabrico agora, né? O MVP do Fabrico essa semana, então a semana que vem começa oficialmente, que tem a primeira entrevista do primeiro sonhador, que é uma menina, até ela está morando em Floripa, ela é de Curitiba, morava em Joinville, agora está morando em Floripa, que largou a Whirlpool e vai começar a fazer design de joias. Então a gente está exatamente tentando entender o que motivou ela a largar um emprego que até então uma multinacional, ela era do meu time, então ela tinha super bem posicionada para crescer tudo mais ali, para fazer uma coisa totalmente artesanal, manual, e tentar entender assim, o que tá puxando ela para ela sair de um lugar para o outro, que é que eu chamo de propósito em si.
e vai entrar uma gama de experts para ajudar ela a desenvolver uma melhor joia que converse com esse propósito dela. Então, se o propósito dela é porque ela gosta de trabalho manual, mas ao mesmo tempo ela quer ganhar dinheiro e quer ter escala, como é que a gente equilibra o trabalho manual com uma certa escala, uma joia bem feita que vai entrar no mercado? Então, esse que é o mix dali, né, que eu falo, que é trabalhar, é desenvolver a pessoa, desenvolver a ideia, conectar essas duas vertentes num produto bem feito. Para mim é natural, na verdade, se você tá fazendo o seu sonho, você acaba fazendo um produto bem feito, você está com cuidado para fazer aquele produto dali. Então essa ideia do Fabrico, na verdade, assim, ainda não consegui fazer um speech dela muito claro, porque ela ainda está nascendo, ainda estou entendendo o que ela é. Sim. Mas assim, é bem o conceito, tipo, que eu estava falando logo no início da ideia do design. Cara, na dúvida, se eu não sei como é que é, eu parei de planejar e comecei a tentar fazer, e aí eu fazendo eu vou entendendo o que é, o que não é o produto, o que funciona, o que não funciona esse negócio aí como um todo dali. Então é isso que eu fabrico, não sei se deu para dar uma ideia. Você Não, suspeita que você conhece já, né? não, não. Eu conheço, a gente conversou algumas vezes. Para mim, tá bem claro como ele está se desenhando, assim. Óbvio que não tem o todo dele não está pronto, todos os processos ou toda a ideia exatamente como vão acontecer não está pronto, mas dá para ter uma ideia do conceito e dá para ver que tem tudo para dar certo, porque o que a gente tem de empreendedores que de fato tem alguma dificuldade, basicamente a Sigo Rastro saiu de uma coisa parecida, de uma necessidade parecida que a gente viu, né? Empreendedores com a necessidade de algum tipo de suporte quando vão começar uma nova empreitada. Sim, Quem sabe a Fabrico ela vai um estágio para frente da Sigo Rastro, assim, eles dão um suporte mais específico. O nosso é um suporte mais geral, é como se o expert desse um norte para a pessoa. Enquanto vocês já tentam pegar ela para a mão e caminhar junto um pouquinho mais longe. Mas seria mais ou menos isso, cara. Uma última pergunta que a gente faz, sempre é de praxe, é assim, aham. se tu tivesse que dar um conselho para um empreendedor de primeira viagem, que está começando hoje um novo negócio, qual seria ele? Boa pergunta. Eu acho que seria, cara, na dúvida, pega e faz, né? Tipo, seria isso. Entende? É simples e direto. É, Fechou, então. Jaco, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, pelo tempo aí de compartilhar um conhecimento. E sempre quiser conversar, fazer uma nova entrevista, se estiver disponível, eu vou atrás de ti. E se a beleza. Fabrico também precisar de algum auxílio aí nesse início, pode contar com a gente. Não, beleza. Se você precisar também de mais coisa, tipo, quiser mais um bate-papo, estamos aí. E o Fabrício tá contando um monte, já consigo o rastro aí. Vai ser uma boa parceria aí pra gente Com, desenvolver. com certeza. Beleza? Então, boa tarde, Jaco, até mais. Valeu, cara. Abraço.